Feliz Páscoa. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Nós viemos celebrar isso. E a nossa igreja é sobre isso que nós estamos falando. O nosso Salvador ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaremos aqui. Jesus, o que ele fez por nós quando ele saiu do túmulo, vivo, vitória sobre a morte, sobre os pecados. Por isso nós podemos viver, por isso nós podemos celebrar. Bom dia, bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, obrigado por vir. Se você está online, obrigado por você estar aqui. Baixe a sua cabeça, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado que nós temos esperança em você. E a esperança que nós temos em você. Você conquistou a morte, você venceu a morte, o pecado, e nós não temos que pagar o pecado, os nossos pecados. Hoje, nós queremos te agradecer. Nós te amamos, nós te rendemos graças. Vou orar por cada pessoa nesse lugar, pessoas que estão assistindo, que essa palavra seja ministrada onde eles estejam, que você os alcance. Dê coragem, dê força, que eles possam te seguir. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Na sexta-feira nós viemos aqui e nós tivemos a oportunidade de olhar o processo de crucificação. Ele tomou sobre si os nossos pecados, que nós pudéssemos ter vida. E nós passamos alguns momentos com algumas famílias, orando, e cada pastor estava ali sobrecarregado com... E a vida, o custo do pecado nessa terra, nós oramos por cada família que veio aqui, que a vida que somente Jesus pode trazer, o perdão dos pecados, somente Jesus pode dar essa liberdade, pode livrar dos pecados. Os pecados, tudo que foi cometido em volta de você, tudo que está acontecendo, essas coisas parecem para nós, parece ser uma coisa normal. Parece que todo lugar que você vai, a gente vê os resultados do pecado e da morte. E aquilo que você não esperaria é que a morte fosse derrotada. É por isso que a gente está nesse lugar, neste momento. Nós estamos celebrando a vitória sobre a morte. A morte foi destruída. É isso que o apóstolo Paulo fala, que é o que nós estamos experimentando aqui em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Eu lhe transmiti o que era mais importante. Obrigado por estar aqui. Esse é o mais importante. Você pode ter tido uma semana muito cheia, um monte de reuniões, muitas coisas, mas Paulo diz, isso é o mais importante. Isso é o que importa. E também que me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Hoje, o dia mais importante em nossa história. Quando a gente fala sobre a crucifixão, pode ter alguns que pode falar, eu não sei se isso se foi realmente uma crucificação. É a forma mais absoluta de execução que foi inventada, e eles penduraram Jesus na cruz. Alguém pode dizer, talvez.
Pode ser que que os discípulos roubaram o corpo dele, mas isso não faz nenhum sentido. Esses discípulos, eles compartilharam isso, que eles foram mortos por isso. Eles ficaram tão impactados que eles viram o túmulo vazio, e esse cara que viu, ele entenderam o que aconteceu no domingo de Páscoa. Foi a ressurreição. E isso mudou tudo. Mesmo o fato das mulheres, elas que ficaram na cruz, ali acompanhando, e foram as primeiras a chegarem a ver o túmulo vazio. Ninguém escreveria isso naquela época se você estivesse tentando falar uma mentira. Aquelas pessoas que viram Jesus morrendo e ressuscitando, e a vestiam. E, na verdade, o que a gente lê é que eu vi isso, eu vivi esse momento. Isso foi afirmado. E essas pessoas começaram a espalhar essa palavra até hoje, que nós estamos ouvindo sobre isso. Quando Paulo diz que isso foi escrito de acordo com as escrituras. 1000 anos antes, Davi falou, que rei Davi profetizou. Deus profetizou sobre essa ressurreição. Aquelas pessoas talvez não entenderiam. No Salmos 16:10. Pois tu não darás minha alma entre os mortos, nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo. Ele não estava falando dele mesmo. Pedro, um discípulo de Jesus, falando sobre Jesus ter ressuscitado, falando sobre sobre uma frente de pessoas, e alguns estavam falando, e ele ficou na frente dessas pessoas, e ele deu esse sermão impressionante, e no meio desse sermão, ele trouxe essa profecia. 25% da Bíblia é profecia. E 1000 anos antes, pelo rei Davi. E agora vamos ler aqui em Atos 2. Irmãos, permita dizer todas essas convicções. Você vai me deixar... o que ele falou no versículo 29. Irmãos, permita-me dizer que toda a convicção que o patriarca Davi não estava falando a si mesmo, pois ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo ainda está entre nós. Ele não estava falando dele mesmo. Mas ele, sendo profeta e sabia que Deus havia prometido sob juramento que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono, Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição de Cristo, que não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. O rei Davi, ele está morto. O rei Davi, ele tem uma tumba. Mas Jesus, aquele que foi... Seus próprios amigos o abandonaram. Aquele que o seu seguidor negou e foi vendido, foi traído. E os soldados rasgaram suas vestes e nos bateram, nos torturaram. Ele foi zombado, foi amaldiçoado, foi pendurado numa cruz, entre dois criminosos. Foi crucificado, morreu. Ele foi colocado numa túmula e foi colocado em 75 libras de especiarias de embalsamento.
e colocado num túmulo. E guardas ficaram de fora da tumba, guardando. E foi selado o túmulo. Apesar do fato dos guardas estavam... eles... Se acontecesse alguma coisa ali, as vidas deles, eles teriam problemas. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Ele estava vivo. Vamos ler essa passagem no livro de Lucas. Eu amo essa história. Vamos ler. Mas no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que você está procurando entre o morto aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele disse na Galileia. Ele seria crucificado, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E vocês se lembrariam dessas palavras. E retornando da tumba, elas falaram todas essas coisas para os 11 apóstolos e para todos os outros. E era Maria e a mãe de Jesus e outras mulheres que estavam com eles. E falaram essas coisas para os apóstolos. Elas estavam procurando por um corpo. Estavam procurando um homem morto. Mas eles acharam que a pedra já tinha saído. Que a pedra que lacrava o túmulo. E o anjo perguntou: por que vocês estão procurando por uma pessoa que está viva? Por quê? Isso não tem nenhum sentido. Ele não está aqui. Ele se ressuscitou. E a profecia de Davi fez sentido. Ele venceu a morte. E agora você pode se conectar com Deus. Isso é a parte mais importante do sermão de Pedro, que se conecta com a profecia de Pedro. É isso que eu quero compartilhar com vocês nesse domingo de Páscoa, porque a ressurreição de Jesus mudou a vida dessas mulheres, mudou a vida dos discípulos, mudou a vida de tudo por séculos, e mudou a minha vida e mudou a vida de muitos de vocês aqui. E pode ter alguém aqui que nunca não mudou a sua vida ainda. Se ele não mudou, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar da sua família, se você precisa que a ressurreição ocorra dentro de você, é a minha esperança para você hoje. Vamos ver o que Pedro falou no versículo 32, 33, Atos 2. Esse foi Jesus que ressuscitou. E todos nós somos testemunha disso. Ele estava falando, ele falou: eu estava lá. Se isso não fosse verdade, esse sermão vai ser repetido, porque isso é verdade. As pessoas sabem que é verdade. Diz isso. E Jesus, ele foi exaltado ao lugar de honra. E todos nós somos testemunhas. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Davi não subiu, mas o Senhor disse: e agora eu vou ler o que ele falou depois. Isso é o que realmente que importa. Essa promessa
Quando as pessoas ouvirem isso, existe alguma coisa. Quando Jesus foi pendurado na cruz, quando ele tirou todos os nossos pecados e ele morreu pelos seus pecados, e tem alguma coisa, e a gente pode falar, eu não posso acreditar que Deus me morreu por mim, que Jesus morreu, e Pedro continua falando. Ele olhou para os apóstolos e ele disse: irmãos, o que nós podemos fazer? E hoje, você, ok, o que a gente fala? A gente canta, a gente bate palma, a gente sorri, a gente fala Feliz Páscoa, mas tem alguma coisa espiritual dentro de mim que precisa acontecer como resultado disso? É isso que nós temos perguntando. É o que eu quero me conectar com Deus. Se Ele é o grande, que é o maior de todos que viveu, esse evento, Paulo diz, ele morreu, ele ressuscitou, então o que eu faço? E veja o que ele disse. É muito importante. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, Senhor, para a remissão dos seus pecados. Uau! O que a gente faz essa manhã é resultado do que Jesus fez por nós. Enquanto a gente ora por arrependimento, e se alguém aqui nessa igreja se você nunca aceitou Jesus como seu Salvador, minha esperança é que hoje seja o dia. É pela graça, e não existe nada que você mereça. Ele fez por você, Ele te ama muito. E você precisa dar um passo e dizer: Jesus, eu quero te seguir, eu quero que você entre na minha vida. E ele fala: se arrependa. E ele diz: seja batizado. E eu vou perguntar a você nessa manhã, nesse domingo, no dia, você vai se lembrar pelo resto da sua vida, num domingo de Páscoa 2025. O dia que você parou e falou: eu quero seguir Jesus. Eu quero dizer ao mundo o que está acontecendo dentro de mim. E eu me arrependi. Eu quero acompanhar o batismo. Ele mostra visivelmente o que você quer. E eu quero mostrar para você alguém. Eu vou te introduzir o pastor Trevor. Pastor Rob vai vir aqui. E ele vai compartilhar o testemunho dele. E eu vou dar a oportunidade para você se batizar. Obrigado. Jesus ressuscitou. Eu quero te introduzir, Trevor. Desde a primeira vez, ele confiou em Jesus. Ele entendeu da primeira vez que ele precisava de Jesus. Ele reconheceu que Jesus Cristo era o seu Salvador. E algumas semanas depois ele se batizou. E é sobre a história de Trevor. Eu gostaria de ouvir o que você tem para falar. Ponha sua fé em Jesus da primeira vez. Ou você nunca foi batizado, se você nunca. Eu quero que você pense nisso. Fale um pouquinho como sua vida era antes de você encontrar Jesus. Obrigado, pastor. Antes de encontrar Jesus, eu cresci numa família cristã.
A gente ia na igreja no Natal, na Páscoa, no meio do ano, mas eu nunca tive essa conexão com Deus. E na escola, eu queria ser como outras pessoas, como outras crianças. Eu não tinha um propósito para minha vida. Eu me graduei, eu não tinha nenhum propósito. Minha vida era importante quanto dinheiro eu tinha feito, quantas pessoas me seguiam no Instagram, quantos amigos eu tinha. E enquanto eu encontrei Jesus, eu encontrei realmente o significado da minha vida. Isso foi 1 ano atrás. E antes de você ser cristão, alguma coisa científica. Você tinha amigos. Você sorria. Ele so... Você, quando você ouvia falar de cristianismo, você não pensava coisas negativas disso. E os seus amigos se introduziram a Jesus. Eu saía com alguns. Isso foi. Eu estava no meio de uma multidão e eu queria sair dali. E eu falei com um amigo meu e falamos, vamos sair daqui. Ele era cristão, eu respeitava a religião. Eu respeito, eu não vou dizer não, mas isso não é isso não serve para mim. E ele mandava versículos e ele me mandou e ele compartilhava textos bíblicos comigo. E um dia nós sentamos para jantar. E o último mês que a gente estava vivendo junto ali na universidade. E nós vamos começar um estudo bíblico. E vamos ler a Bíblia. E eu disse, no primeiro... Eu falei, eu não vou vir. Era no meu apartamento, eu vivia ali. Mas eu falava, não queria estar ali. Foi difícil, porque eu vivia ali. Eu sentia que eu não me pertencia ali. Eu não tinha como contribuir. Eu achava que não precisava estar ali. E ele disse, venha na próxima semana. Você não precisa falar uma semana, nada. Você só precisa vir. E daquele ponto. Toda a minha caminhada e o Espírito Santo mudou minha vida. Isso é impressionante. Glória a Deus por isso. E Jesus mudou a sua vida e ele entrou na sua vida de maneira inesperadamente. Isso é verdade, isso é como ressurreição. Isso é verdade. Eu preciso dizer sim para Jesus. E sua vida mudou completamente. É isso que eu quero que... Ele era um cristão. Ele tem sido cristão por 1 ano. Ele foi batizado algumas semanas atrás. E eu falei, eu quero que você fale com o pessoal que estão aqui com suas famílias, com seus amigos. E eles poderiam achar que não estaria aqui. E Jesus está falando no coração dele. E isso pode fazer sentido para você. Isso faz sentido para vocês. Isso é o que importa, relacionamento com Jesus. Porque você está aqui não significa que faz você ser um cristão. Nós amamos todos que estão aqui. Se você nunca falou sim para Jesus, considere falar sim e considere ser batizado. O que você falaria para as pessoas? Por quê? Deles deveriam dizer sim para Jesus e para aqueles que nunca foram batizados, que se batizassem. Um dos versículos importantes que mostraram minha fé, João 20, 29. Depois que Jesus foi crucificado e
e Thomas estava ali, Tomé, e ele apareceu pela segunda vez. E ele disse para Tomé: ponha o seu dedo aqui nas minhas mãos e você vê. E ele disse: Senhor Jesus, você crê porque você vê, mas abençoados são aqueles que não vê, mas crê. Isso foi o que mudou, abriu meus olhos. Jesus, ele nos deu vida eterna. Isso mudou minha vida, esse versículo. Eu creio, apesar de eu ter acreditado em Jesus muitos anos, eu nunca tinha me batizado. E até 3 semanas atrás eu me batizei aqui. E eu, e eu, e eu fechei meus olhos, eu fiquei todo molhado. Nós temos secador de cabelo, nós temos roupas aqui, não tem problema. E todos os medos, todas as dúvidas, é, é, eles, não existe nada mais especial do que publicamente declarar a sua fé em Jesus e mostrar que você ama Ele, porque Ele mostrou o amor verdadeiro para você. Se você ainda não se batizou, venha, se batize. Amigos, que dia melhor do que um domingo de Páscoa para ser batizado? Não existe como expressar dentro do seu coração com o que o batismo significa. É um tempo de proclamar ao mundo. Não que você tenha ficado 12 meses sóbrio. É o tempo de proclamar a família, ao mundo, que eu acredito em Jesus. E por favor, se você acredita em Jesus, dê um passo à frente e venha ser batizado. Se seu coração, se Jesus está te perseguindo, se ele está indo atrás de você, Jesus, ele desceu dos céus para nos buscar, para nos resgatar. Mesmo se você já foi batizado quando criança, você precisa tomar a sua decisão. É por isso, se suas crianças têm menos de 10 anos e eles falam que querem ser batizados, ok, eles precisam ter certeza. É importante, porque precisa que seja a decisão deles, não a de vocês. Ninguém pode te forçar a ser batizado. Mas se Deus está trabalhando no teu coração agora, e está te gerando... Não existe coincidência. Qual é o melhor? Esse é um domingo perfeito, um domingo de Páscoa. E eu vou facilitar para você. Existe uma única resposta para expressar isso que está no seu coração. Eu vou colocar aqui na tela, conforme você venha, e a única resposta que você tem que responder é você confessar aquilo que Pedro falou, que está aqui na tela. É o que você tem que dizer para Jesus. Você pode ler e você pode dizer: você é o Cristo. Você me salvou, eu não posso me salvar. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós, como igreja, quando você sair dessa água, nós vamos celebrar. Nós vamos celebrar. Nós vamos lembrar nossa salvação. Nós vamos celebrar a tua salvação. Como nós vamos responder? Jesus vai trabalhar no seu coração agora. E conforme a gente canta essa música, eu estou pronto para dizer: estou pronto. Eu quero que você se levante e que você venha por aquelas portas. E esse vai ser a Páscoa que você nunca vai esquecer. Amém. Pode se levantar, por favor.